Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel 30. Versículo 1 ao 6. Encontraram, amém? Vamos ler então. A passagem diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos ler junto a última frase do versículo 6. Eu não sei se na sua Bíblia você tem o hábito de destacar versículos, passagens da Bíblia. Eu tenho esse hábito. E se você tiver, faça isso. Se não tiver destacado ainda, a última frase do versículo 6 diz assim: Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Valorizar a família. Se eu perguntar a cada líder de família, a cada pai, a cada mãe, talvez até os filhos, se eu perguntar se você valoriza a sua família, você vai dizer: pastor, que pergunta boba é essa? Você valoriza? Por que a gente pergunta, meus queridos irmãos? Porque, às vezes, a nossa conduta não condiz com o que nós falamos. Possivelmente, todos que têm uma família, fazem parte de uma família, vão dizer que dão valor à sua família, e eu não duvido da sua afirmação. Quanto vale a sua família? Vamos imaginar o seguinte: a sua família foi sequestrada. Só ficou você. Você é filho, os seus pais e seus irmãos, se você os tem, foram sequestrados. Se você é marido, a sua esposa, seus filhos foram sequestrados. Se você é esposa, o seu marido e seus filhos foram sequestrados. Quanto você estaria disposto a pagar pela sua família? Pastor, eu não tenho dinheiro. Depende. O que você estaria disposto para fazer para resgatar a sua família das mãos do inimigo que sequestrou? O que você estaria disposto a fazer? Nós temos uma história que acabamos de ler, que é exatamente isso que relata o trágico acontecimento com a família de Davi e seus homens. Não sei se vocês perceberam, mas o capítulo 30 começa contando a história do sequestro de 600 famílias aproximadamente. Possivelmente, milhares de mulheres. Vai dizer: mas pastor, não eram só 600 homens? Pois é. Só Davi tinha duas, até aí. Né? Se cada um dos homens tivessem duas, já daria quantas mulheres? 1.200. Centenas de mulheres, possivelmente centenas de jovens, talvez crianças, foram sequestradas pelo inimigo. Davi estava voltando das cidades dos filisteus, e ao chegar na cidade que o rei filisteu tinha dado para ele,
a cidade por nome de Ziclag. O inimigo, chamado os Amalequitas, atacaram essa cidade, queimaram ela e levaram cativos todos os familiares dessas pessoas. Por algo divino, eles não mataram uma só pessoa, eles apenas sequestraram. Levaram cativos a família de Davi e dos seus homens. Quando chegaram na cidade e viram aquela situação, a desolação, viram o que tinha acontecido, a atitude imediata de todos eles foi de desespero. Todos aqueles homens de guerra, diz o versículo 4, que eles choraram e choraram em voz alta. Davi também fez isso. O versículo 4 diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Mas aí, o versículo 6 mostra a situação pior de Davi, porque Davi era um líder. E depois que aqueles homens choraram juntamente com Davi, eles se revoltaram contra Davi, querendo imputar a culpa de tudo aquele acontecimento em Davi. E aí, irmãos, é uma das coisas que diferencia homens e homens, mulheres e mulheres, pessoas tementes a Deus e pessoas tementes a Deus. O que diferenciou Davi de todos esses outros homens? O seu relacionamento com Deus. A última frase do versículo 6, que nós repetimos junto, diz que o que diferenciou, o diferencial na vida de Davi, que Davi se reanimou em quem? No Senhor. Vamos tentar, queridos, tirar algumas aplicações dessa história para as nossas vidas, naturalmente, para as nossas famílias. A história começa exatamente relatando esse sequestro. E naturalmente a nossa pergunta é: como foi que isso aconteceu? Como é que uma cidade de guerreiros é invadida por um exército inimigo? O que aconteceu? Davi, nesse momento da sua vida, ele servia a um rei ou um príncipe filisteu, porque Saul, o rei de Israel, havia se voltado contra Davi, e Davi, depois de tanto fugir e ficar se escondendo em Israel, em um determinado momento ele percebeu que não era mais seguro para ele estar no território judeu. E ele conseguiu fazer uma aliança com um rei filisteu. Esse rei acolheu Davi. Davi foi leal a esse rei por algum tempo, junto com os seus guerreiros, junto com aproximadamente 600 homens. E esse rei presenteou a Davi uma cidade chamada Ziclag. E Davi, juntamente com os seus homens, fizeram ou colocaram as suas famílias nesta cidade. Nesse momento, os filisteus se preparavam para uma grande guerra contra o povo de Israel. É nessa guerra, inclusive, que o rei Saul morre juntamente com Jonatas e mais 2 outros de seus filhos. Davi está lá na cidade dos filisteus, a cidade de Gate. Ele está disposto a ir lutar contra o seu próprio povo. E os outros 4 príncipes filisteus não confiam na lealdade de Davi. Alertam o rei de Gate, dizendo: é um momento oportuno para ele reconquistar a confiança do rei da terra dele. Ele vai se voltar contra nós, ele vai guerrear contra nós. Não é bom que a gente leve ele. Então, o rei foi pressionado, chamou Davi e disse: Davi, tu está liberado. Davi mesmo assim queria ir, mas os homens de Davi entenderam que aquilo vinha de Deus. Que não era para Davi se envolver naquela guerra. Aquela guerra não era de Davi. Só que nesse momento que Davi havia saído e levado toda o seu exército, ele deixou a cidade dele desprotegida. Aqui nós vamos parar um pouquinho, meus queridos, trazermos uma aplicação muito interessante. Talvez você saiba. A cidade foi invadida porque não havia proteção para ela. Todos os guerreiros haviam saído.
E ela ficou vulnerável a ataque do inimigo. Hoje, as famílias estão inseridas num contexto cultural e financeiro que o papai e a mamãe precisam sair, não para ir para uma guerra, mas eles precisam sair para tentar buscar recursos, suprimentos para sustentar a sua família. E esse contexto tem sido o ideal para o inimigo atacar ainda mais as famílias. Eu vou dizer uma frase a você e eu espero que você nunca esqueça disso. Você, papai, você, mamãe, precisa tirar tempo para os seus filhos. Você, esposo, você, esposa, precisa tirar tempo para o seu cônjuge. Porque se você não tirar, alguém vai tirar por você. E essa pessoa, ou essas pessoas que tirarem tempo para o seu cônjuge, ou tirarem tempo para os seus filhos, essas pessoas vão roubar ela de você. Entendeu o recado? Quem tira tempo, tira a pessoa de você. Davi não entendeu isso, os homens de Davi não entenderam isso. Eles saíram por uma boa causa, mas deixaram a cidade desprotegida. Agora é interessante também a gente olhar quem era o inimigo. Aqui fala que são os amalequitas. Quem é esse povo? Os amalequitas. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, capítulo 36, salvo engano, a gente percebe que Amaleque, primeiro amalequita, é descendente de Esaú, irmão de Jacó. Ele é neto de Jacó. E ali fala de Amaleque, somente o nome dele, que o filho de Esaú tem uma concubina e nasce um filho chamado Amaleque. Quando chega no livro de Êxodo, capítulo 17, Israel está indo ou saindo do Egito em direção à terra prometida, e esse povo, agora não mais um homem, agora um povo nômade, perverso, chamado os amalequitas, atacam Israel. E há uma guerra entre Israel e esse povo. E a partir daí, então, dessa guerra, foi uma guerra ferrenha. A Bíblia diz que Samuel liderou o exército dos judeus para essa guerra, e Moisés, juntamente com Arão e Ur, subiram para o monte para orarem. E era Moisés orando, com as mãos erguidas para o céu, e quando Moisés assim fazia, o exército judeu prevalecia na guerra. Quando Moisés não aguentava mais as mãos erguidas para o céu, o exército amalequita sobrepujava o exército judeu. E aquela luta foi ferrenha. E para que Israel vencesse a guerra, foi preciso que os ajudantes de Moisés colocassem alguma coisa que pudesse escorar os braços de Moisés, para ele poder ficar com as mãos erguidas por longo tempo, para que Israel pudesse vencer a guerra. Que eu quero que você entenda que desde a primeira batalha, relatada em Êxodo 17, desse povo, os amalequitas, contra o povo de Deus só venceu com a intervenção de Deus. Mas a partir daquele momento, inclusive, o último versículo, o versículo 16, Deus diz que vai declarar guerra àquele povo, os amalequitas, que vai destruir aquele povo, e que Deus guerrearia com eles de geração por geração. E cerca de 1000 anos depois, nós encontramos esse mesmo povo, os amalequitas, um povo nômade, que morava naquela região ali do Oriente Médio, atacando e ferindo o povo de Deus. Era um povo nômade, eles não tinham um lugar específico, geográfico que eles ficassem. E Davi, juntamente com os seus homens, não vigiaram para isso. Um outro erro que Davi cometeu, juntamente com o seu exército, é que eles não vigiaram contra o inimigo. Pai e mamãe, nós precisamos estar sempre alertas. Alerta. Temos que estar em posição de vigilância contra o inimigo. O nosso inimigo não é mais os amalequitas, mas os amalequitas podem representar muito bem, simbolizar muito bem o arqui-inimigo do povo de Deus, que é o diabo.
E possivelmente todos nós sabemos qual é a missão ou qual é a função do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Nesse caso específico, papai e mamãe, o diabo, o inimigo do povo de Deus, não matou, mas ele roubou o povo de Deus. Ele sequestrou famílias, ele levou cativa famílias, porque o povo de Deus, os homens de Deus, não estavam de prontidão, não estavam em posição de vigilância contra o inimigo. Um terceiro ponto interessante, meus irmãos, é o que a maioria de nós fazemos diante das derrotas da vida. E quando eu falo diante das derrotas da vida, eu estou falando diante de derrotas que se instauram na nossa família. O comum de todos nós é sermos que nem Davi e seus homens por algum momento da sua vida. Versículo 4 diz que Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. É normal. E se nós amamos a nossa família e percebemos a nossa família sendo levada, sequestrada pelo inimigo, se nós percebemos entes queridos nossos enfiados nas drogas, se nós percebemos familiares que a nós amamos, distantes de Deus, com uma rebelião contra Deus, é normal chorarmos por eles. Devemos fazer isso. Mas não devemos ficar só nisso. Mas infelizmente, muitos de nós só lamentamos, só choramos e não fazemos absolutamente nada para resgatar a nossa família ou alguém da nossa família para tirar das garras do nosso inimigo. Esses homens, além de chorarem, eles também tiveram uma atitude crítica. Eles passaram a criticar Davi. Eles passaram a imputar, a transferir, a jogar a responsabilidade da segurança da família deles na família ou sobre os ombros de Davi. É muito comum nós fazermos isso também. Uma vez, eu conversando com uma irmã em Cristo, já de idade, ela mora lá em Cruzeiro do Sul, e ela jogava a culpa do esposo dela nunca ter querido saber de Cristo, ela jogava a culpa nas costas do pastor Miguel. Ela casou com esse homem, talvez há 60 anos atrás ou mais. Ele era ímpio. E ela não tinha testemunho, talvez nunca teve testemunho para proclamar as boas novas do Evangelho ao seu marido. E ela jogava essa culpa, essa responsabilidade sobre as costas de outras pessoas. Os filhos dela, alguns deles enfiados nas drogas. E ela jogava a culpa sobre a igreja, que a igreja não fazia nada. Era isso que esses homens estavam fazendo. Jogando a culpa, a responsabilidade sobre os ombros de uma pessoa que necessariamente não era o responsável por aquela tragédia. E nós temos que entender, meus irmãos, que diante do fracasso, diante das derrotas, diante de obstáculos que se interpõem nas nossas famílias, nós somos os responsáveis. Nada será feito se nós não admitirmos que a responsabilidade é nossa. Sou eu o líder da minha família. Sou eu o cabeça da minha família. Sou eu a pessoa a quem Deus constituiu para liderar a minha família. E não o pastor, não os irmãos. Foi a mim. Esses homens também, além de se tornarem críticos, se tornaram amargos. O texto do versículo 5 diz que eles se tornaram amargos de espírito. Amargurado seria... Gente, é muito comum, irmãos, conversarmos com irmãos em Cristo, que o tamanho da raiz de amargura que se encontra no coração dessas pessoas é tão profunda que nem aquelas árvores que chamam de chorão, que a raiz dela vai por metros.
metros de raiz de amargura. Amargurados com Deus, porque na mente dessas pessoas Deus não faz nada. E amargurados também com o povo de Deus, que era o caso desses homens. O que eu quero que você entenda, que chorar, que lamentar pelo inimigo tá levando, ter levado, sequestrado pessoas a quem nós amamos, é normal pelo nosso amor que sentimos por eles. Mas não é normal atitudes de criticidade e nem tampouco amargura ou delegar a responsabilidade que Deus me deu para outras pessoas. Mas por fim, irmãos, o que Davi fez para resgatar a sua família? Qual a atitude de Davi para resgatar a sua família e a família dos homens que eram leais a ele? O que Davi fez? Se Davi fica só chorando, só lamentando, os anjos de Deus não tinham vindo do céu, pegaram a família e trazido para Davi. O que Davi fez? 3 passos importantes, irmãos, que Davi tomou para que nós possamos também ter essa mesma atitude, para nós estarmos resgatando familiares nossos, ou talvez a nossa família, que nós demos de graça para o inimigo, para tirarmos a nossa família das garras do inimigo, para protegermos a nossa família, para que o inimigo não encontre espaço na nossa família para levá-los ou levar algum dos nossos familiares como reféns. Primeira coisa de Davi, irmãos, ele reanimou-se no Senhor. Você consegue entender isso? Diante do caos, diante da tragédia, Davi se reanimou no Senhor. E eu acho incrível a maneira pela qual o escritor coloca a última frase do verso: no Senhor, seu Deus. Davi tinha um relacionamento com Deus, e ele sabia que, em primeiro lugar, o poder do seu Deus. Meu irmão, minha irmã, você crê que o seu Deus é maior do que os seus problemas? Diga amém. Davi reanimou-se no seu Deus, porque ele cria que Deus era muito mais forte do que os amalequitas. Davi se reanimou-se no seu Deus, porque havia promessas já na palavra de Deus, que Deus destruiria esse povo. Você crê na promessa que um dia Jesus Cristo esmagará a cabeça da serpente? Você diga amém. Nós temos a promessa, mas nós temos que guerrear, nós temos que nos reanimar. Davi conhecia a misericórdia do seu Deus. Davi conhecia o amor do seu Deus. Por ele saber de tudo isso, ele conseguiu buscar forças em Deus para resgatar a sua família. A segunda atitude de Davi, meus irmãos, ele buscou o conselho do Senhor. Não adianta só ter ânimo, atitude positiva, se nós não nos arraigarmos na palavra do Senhor. Versículos 7 e 8 diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Um dos diferenciais na vida de Davi, que fez ele um homem extremamente vitorioso, que quase que em 100% das suas decisões, ele consultava ao Senhor. O que Deus era dele? Seu Deus. Diante do caos, ele reanimou-se em Deus, mas ele disse: eu preciso saber, eu preciso consultar qual é a vontade do meu Deus para a minha vida. Eu vou ou não vou, Senhor? O Senhor me dará ou não me dará a vitória? Davi buscou conselho, irmãos. Buscou a orientação de Deus. E se o inimigo tem levado e está cativando pessoas da sua família, lembre, atitude sim, eu creio num Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus poderoso, mas busque o conselho do Senhor.
Ouça o que o Senhor tem para falar para você. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, depois que Davi buscou força no Senhor, buscou o conselho do Senhor, Davi foi à guerra pela sua família. Davi pegou os 600 homens, cansados. É tanto que 200 desses 600 homens não aguentaram ir para a guerra. Foram até determinado lugar, não aguentaram, caíram exaustos. E Davi conduziu 400 homens. Nós poderíamos cantar aqui aquela música bem antiga, da época do Ulisses, do Teles. Persegui os inimigos e os alcancei. Do meu tempo também, Ulisses. E os alcancei. Persegui os inimigos e os alcancei. Davi foi para a guerra. Meu irmão, minha irmã, vá para a guerra. Você não disse que ama a sua família, amém? Vá para a guerra pela sua família. Você diz, pastor, mas foi uma guerrinha. O texto diz aqui, a continuação diz, que essa guerrinha começou no prepúcio vespertino, por volta de 3 horas da tarde, e terminou na tarde do outro dia, mais de 24 horas de espada, sangue, cabeças rolando, para guerrearem, para terem de volta a sua família. Qual é o nosso inimigo, meus irmãos? É o diabo. Ele tem buscado, ele tem sequestrado, ele tem cativado, tentado entrar nas nossas famílias. E se tem levado alguém, temos que ir para a guerra. E nós temos que entender que nós precisamos lutar pela nossa família. Lutar pelos nossos filhos. Lutar por entes queridos, que nós queremos que o Senhor Jesus os alcance e os salve. Talvez entes queridos que estejam, como eu falei, lá no poço. Nós temos que guerrear por estas pessoas. Nós temos que nunca desistir da nossa família. Davi não desistiu, Davi não teve medo. Junto com 400 homens foram para a guerra. Lutaram arduamente para poder libertar, tirar do cativeiro, para poder resgatar as suas respectivas famílias. Diz, pastor, mas beleza, eu tenho que lutar, eu quero lutar, mas eu não tenho mais uma espada. Quem é o inimigo? Lembra do que o apóstolo Paulo diz, meu querido, minha querida, em Efésios 6? Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo. E qual é a nossa espada, meus queridos irmãos? A palavra. E aí Paulo diz uma série de outras coisas. Nós temos que guerrear pela nossa família. E em primeiro lugar, eu queria pelo menos que nós entendêssemos que para que o inimigo não encontre espaço, ou que a gente vá para a guerra para ganhar, para trazer nossa família das mãos do inimigo, nós temos que nos consagrar, nos preparar para a guerra. Você acha que Davi foi à toa para a guerra? No percurso, Davi encontra um retardatário desse exército amalequita. Davi disse, não mata. O homem estava quase morto de fome. Davi mandou alimentar ele. Davi investigou aonde é que eles estão. Como Davi era estrategista militar. Davi possivelmente não perdia em estratégia militar para Alexandre o Grande. Ele investigou tudo direitinho. Nós poderemos aplicar isso à nossa vida. Nós temos que entender, irmãos, que para ir para a guerra nós temos que estar consagrados. Nos preparar para a guerra. E na verdade nós temos que estar sempre preparados para a guerra. Lembra do que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Que o bom soldado não tira o foco daquele que o arregimentou para uma guerra. Então, consagre-se. Prepare-se para essa guerra. Ore. Você está disposto a gastar quanto tempo seu em oração? Para que Deus ouça a sua oração e mande poder dos céus para que a sua família, ou pessoas da sua família, sejam resgatadas. Ore. E não desista de orar.
Nunca pare de orar pela sua família. Você está disposto a fazer jejum pela sua família? Essa é a nossa guerra. É isso, meus irmãos. É consagração de vida. É buscar Deus em oração, clamando pela nossa família. É jejuar para que Deus ouça a nossa oração. Queridos, essa história termina, ela começa muito triste, mas ela tem um final feliz. Verso 17 do capítulo 30. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Olha o verso 18. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Você pode dizer amém? Meus irmãos, se nós tivermos a atitude de Davi, de sempre nos reanimarmos em Deus, de buscarmos sempre o conselho do Senhor e de irmos à guerra pelos nossos entes queridos, eu espero que um dia nós possamos também ter esse final feliz. Eu espero que um dia a sua família possa ser que nem a família de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu espero que um dia a sua família possa ser que nem a família de Raabe, que ele alcançou. Deus alcançou Raabe e a sua família. Pais, irmãos, entes queridos, eu espero. Mas antes de tudo, eu espero que você seja e tenha a atitude de Davi para resgatar a sua família das mãos do inimigo. Fique de pé. Vamos orar mais uma vez enquanto a equipe de louvor ministram. Mais um louvor. Vamos orar naturalmente pelas nossas famílias. Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Te louvamos mais uma vez por já sermos o teu povo. Te agradeço, meu Senhor, porque creio que muitos que aqui se encontram, todos os seus entes queridos, pertencem a Ti. Te agradecemos por isso. E te pedimos, meu Deus, por estas famílias que já pertencem ao Senhor. Que nos dê, Senhor, uma atitude vigilante. De estarmos sempre de prontidão, sabendo que o inimigo é astuto, é sagaz, que ele quer roubar, matar e destruir. Mas Tu és poderoso, Senhor. E nos ajuda, meu Pai, a sermos soldados do Senhor. E como soldados do Senhor, que nós possamos proteger, guardar as nossas famílias. Mas eu também quero te pedir, meu Deus, por irmãos aqui que aqui estão, que tem familiares que estão nas garras do inimigo. Sim, meu Senhor, eu tenho familiares que precisam ser resgatados do inimigo. Que me dá e nos dá, Senhor, essa atitude de Davi, de sempre nos reanimarmos em Ti, de sempre buscarmos o Teu conselho e de guerrearmos a guerra do Senhor, para vencermos o inimigo e tirarmos os nossos familiares das garras do inimigo. Mas eu também quero te pedir, meu Deus, por irmãos e irmãs que de repente perderam, assim como Davi, a sua família. Perderam esposo, esposa, talvez filhos, talvez, meu Senhor, por negligência, por pecado, de não andarem com o Senhor.
Que o Senhor traga arrependimento aos corações de cada uma dessas pessoas, meu Deus. Que lhes ajude a buscar em Ti. E que o Senhor seja gracioso com estas pessoas. E restitua, meu Deus, também a família de cada uma delas. Para que elas possam servir ao Senhor. Queremos Te pedir isso humildemente. No nome santo e soberano do Senhor Jesus. Amém.